Canal Dia de Green chegando para esta sexta-feira com 5 palpites, mas antes já peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe, é de graça e você ajuda muito o canal. Agora vamos de palpites. A fase preliminar da Champions League chega ao fim nesta sexta-feira, 30 de junho, com a partida decisiva entre Budućnost Podgorica, de Montenegro, e Breiðablik, da Islândia, no quadrangular que define os últimos 6 participantes entre os 32 clubes que disputarão a edição 2023-2024 da Liga dos Campeões. O jogo será realizado no estádio Kópavogur, Islândia, local onde o Breiðablik manda seus jogos para competições locais. O pontapé inicial está marcado para as 16 horas, horário de Brasília. O vencedor deste confronto enfrentará o Shamrock Rovers, da Irlanda, nas oitavas de final, a próxima etapa da competição. Em caso de empate, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, cobranças de pênalti para desempate, conforme o regulamento. O Budućnost Podgorica, campeão da edição 2022-2023 do Campeonato de Montenegro, disputou sua primeira partida oficial pela temporada 2023-2024 na terça-feira, 27 de junho, contra o Athletic Scousers, vencedor da última edição do Campeonato de Andorra, e garantiu sua vaga na final da fase preliminar da Champions League com uma vitória por 3-0. Apesar do placar expressivo, o Budućnost teve menos posse de bola, 43%, e menos oportunidades de finalização, 8-9, em relação ao adversário. No entanto, a equipe montenegrina se destacou pela eficiência nos chutes, liderando o número de finalizações certas, 4-1. O Budućnost abriu o placar em uma cobrança de pênalti convertida por Sekulić aos 14 minutos. Aos 21 minutos, ampliou a vantagem com um gol contra de Sanches. Sekulić marcou novamente aos 15 minutos do segundo tempo, fechando o placar. O técnico Miodrag Đudović escalou o Budućnost Podgorica com uma linha defensiva de 4 jogadores, 2 meio-campistas de contenção, 3 meio-campistas de ligação e um atacante. O Breiðablik, por sua vez, venceu o TREPN de San Marino por 7-1 em uma partida dominante. Mesmo atuando em casa, o público foi modesto, com apenas 621 torcedores presentes em um estádio com pouco mais de 3.000 lugares disponíveis no Kópavogur. O time islandês teve amplo controle do jogo, com 70% de posse de bola, mais que o triplo de oportunidades de finalização, 18-5, se liderando em chutes certos, 14-3. O Breiðablik abriu o placar aos 6 minutos com um gol de Gunnlaug. Linson ampliou aos 25 minutos e Barreta descontou para o TREPN aos 31 minutos. Antes do intervalo, Olsen marcou aos 47 minutos, recolocando o Breiðablik em uma posição confortável. Na fase final, o Breiðablik construiu a goleada com gols de Sigurdar 22 minutos, Einar 29, Gunnlaugsson 44, Silinson 47. O TREPN finalizou 5 vezes durante o confronto, acertando o alvo em 3 ocasiões. O técnico Óskar Thorvaldsson escalou o Breiðablik com 4 defensores, 3 meio-campistas e 3 atacantes. Diferente do Budućnost Podgorica, que está no início da temporada, o time islandês está em pleno ritmo de competição, devido ao calendário anual adotado na Islândia. Considerando o momento da temporada e o fato de jogar em casa, o Breiðablik é favorito a vencer o Budućnost Podgorica na partida final da fase preliminar da seletiva para a fase de grupos da Champions League 2023-2024, de acordo com as previsões do mercado. O Platense enfrentará o Lanús no estádio Coliseu de Vitória na sexta-feira, 30 de junho, às 19 horas, horário de Brasília, após conquistar 2 vitórias consecutivas. O Lanús está em excelente fase, com apenas uma derrota nos últimos 13 jogos. A partida é válida pela 22ª rodada da Liga Profissional Argentina. O desempenho do Platense nesta edição do Campeonato Argentino tem sido modesto, ocupando a 12ª posição na tabela de classificação com 29 pontos. O time obteve 8 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, estando a 21 pontos do líder, River Plate. Após perder fora de casa, o Platense venceu o Tigre por 1-0 no estádio Coliseu de Vitória. A equipe teve uma atuação discreta, com apenas 9 finalizações, enquanto o adversário teve 11, e apenas 2 chutes no alvo. Além disso, o time teve posse de bola por apenas 32% do tempo. Mesmo assim,
conseguiu marcar o gol da vitória com Nicolás Castro aos 48 minutos. No confronto contra o Arsenal de Sarandi, último colocado na tabela, o Platense venceu por 2-0 com certa facilidade. O time teve as melhores oportunidades, mas ficou aquém no controle da bola. Mesmo assim, abriu o placar com Sacha Julián no final do primeiro tempo. O segundo gol veio no final da segunda etapa, com Franco Baldassarra marcando. O Lanús vem fazendo um bom papel na Liga Profissional Argentina, disputando posições no topo da tabela desde o início da competição. Atualmente, está em quarto lugar com 37 pontos, conquistados através de 10 vitórias e 7 empates, além de 4 derrotas. Na última partida fora de casa contra a União de Santa Fé, o Lanús empatou por 1-1 na 14ª rodada do Campeonato Argentino. O confronto não teve muitas jogadas perigosas, mas ambos os times marcaram quando tiveram oportunidade. O União de Santa Fé teve apenas 2 chutes ao gol e marcou com Emanuel Machuca aos 61 minutos. Pouco tempo depois, Franco Troianski igualou o placar no único chute ao gol do Lanús. No confronto contra o Talleres, que ocorreu recentemente no estádio La Fortaleza, o Lanús conquistou uma vitória de virada por 2-1. O Talleres abriu o placar com Diego Valois aos 2 minutos. O Lanús respondeu apenas na metade do segundo tempo, marcando com Leandro Dias. Logo em seguida, Christian Lema também marcou e virou o jogo. A maioria das vitórias recentes do Platense ocorreu em casa, então é esperado que o time seja o favorito neste confronto. Por outro lado, o Lanús tem um histórico de boas atuações tanto em casa quanto fora. No entanto, acreditar-se na vitória do Platense com a opção de empate anula a aposta. Em um jogo de grande importância para a luta contra o rebaixamento, Tombense e Chapecoense se enfrentarão nesta sexta-feira, 30 de junho, abrindo a 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, a cerca de 60 quilômetros de Tombo, com início marcado para as 21h30, horário de Brasília. O Tombense, que está em sua segunda temporada na Série B após o acesso inédito a partir da terceira divisão do Brasileirão, optou por mandar seus jogos na cidade vizinha, em um estádio com melhores condições de infraestrutura e maior capacidade de público. No entanto, o time foi derrotado em 3 das últimas 4 partidas, incluindo o confronto na terça-feira, 27 de junho, contra o Vila Nova, que terminou em confusão. Após o jogo, o Tombense criticou a arbitragem devido à expulsão do volante Bruno Silva logo aos 5 minutos. Com um jogador a menos durante quase todo o jogo, a equipe conseguiu segurar o empate até o final, mas sofreu o gol da derrota aos 47 minutos do segundo tempo. O time goiano, que teve 58% de posse de bola e criou 30 oportunidades de arremate, sendo 7 no alvo, venceu por 1-0, com gol de Guilherme Parede. Já o Tombense, com poucas opções além de se fechar na defesa e buscar oportunidades de contra-ataque, teve apenas 7 finalizações, 2 delas no alvo. No final das contas, a equipe estacionou nos 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 9 derrotas, ocupando a penúltima posição na tabela de classificação da Série B. Está 3 pontos atrás da Chapecoense, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Como mandante, o Tombense tem o mesmo desempenho. Também é o penúltimo colocado entre os donos da casa da Série B, com 5 pontos conquistados em Muriaé, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Marcou 7 gols e sofreu 9. Por sua vez, a Chapecoense não vence desde 12 de maio, quando derrotou o Avaí por 4-1 na ressacada. Desde então, foram 8 jogos com 4 empates e 4 derrotas. Recentemente, o time conseguiu pontuar nas 3 últimas partidas, todas terminando em empate por 1-1. Na terça-feira, na Arena Condá, a equipe ficou em desvantagem contra o Sport, sofrendo gol aos 40 minutos, mas conseguiu evitar a derrota com o gol de Bruno Nazário aos 45 minutos do segundo tempo. A Chapecoense está na 16ª posição na tabela, 1 ponto acima da zona de rebaixamento. Como visitante, a Chapecoense tem um desempenho um pouco melhor, ocupando a 13ª posição no ranking dos times fora de casa na Série B. Foram 5 pontos conquistados em 18 disputados, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, com 9 gols marcados e 10 sofridos. Diante dessa situação complicada, o Tombense precisará adotar uma postura mais agressiva no confronto contra a Chapecoense. Com potencial para alcançar melhores resultados, a equipe de Tombos tem condições de superar o bloqueio defensivo da Chape. Sendo assim,
O palpite é de que haverá mais de 1,5 gols na partida. O União de Santa Fé está em uma sequência invicta de 6 jogos e ocupa uma posição melhor na tabela em comparação ao seu atual oponente, o Atlético Tucumã. O Atlético Tucumã está 2 pontos atrás do União e chega para o jogo após uma derrota. A partida acontecerá no Estádio Monumental José Fierro às 21h30, horário de Brasília, na sexta-feira, 30. A fase do Atlético Tucumã ainda é bastante instável, com apenas 2 vitórias nos últimos 8 jogos. Atualmente, ocupa a 24ª colocação na tabela, com 21 pontos conquistados até o momento. Em suas últimas partidas, venceu em 4 rodadas, empatou em 9 e sofreu 8 derrotas. Sua última vitória foi contra o Godoy Cruz no Estádio Monumental José Fierro, com placar de 2-1. O Atlético Tucumã teve menos finalizações e posse de bola, mas foi eficiente nas jogadas que criou, marcando com Mateu Coronel e Matias Oriela. O Godoy Cruz diminuiu o placar com Julian Ezeiza apenas aos 83 minutos. Recentemente, o Atlético Tucumã visitou o estádio Eva Perón para enfrentar o Sarmiento e foi goleado por 4-1. No primeiro tempo, o time da casa marcou com Sérgio Alejandro, Lucas Melano e Gabriel Dias. No início do segundo tempo, Mateu Coronel diminuiu para o Atlético Tucumã. Para encerrar a goleada, o Sarmiento fez mais um gol, garantindo a vitória. Por outro lado, o União de Santa Fé vem apresentando um bom desempenho recentemente, estando invicto a 6 partidas. Apesar de ter tido um começo ruim no campeonato argentino, a equipe ocupa a 21ª posição na tabela, com 23 pontos. Até o momento, o União venceu 5 vezes, empatou 8 e perdeu 8. Em seu último jogo, o União empatou em 1-1 contra o Lanús no estádio 15 de abril, pela 14ª rodada da Liga Profissional Argentina. O União marcou o primeiro gol aos 61 minutos, com Imanol Machuca, enquanto Franco Troianski empatou para o Lanús em um curto intervalo de tempo. Jogando em casa, o União goleou o Independiente por 3-0 na última rodada. O Independiente não acertou nenhum chute no gol durante os 90 minutos. Por outro lado, o União marcou com Jerônimo Domina aos 25 minutos, e no segundo tempo, Kevin Zenon e Imanol Machuca ampliaram, garantindo a vitória. As boas performances recentes do Atlético Tucumã geralmente ocorrem em seu estádio, onde venceu os últimos 2 jogos no Monumental José Fierro. Já o União de Santa Fé está invicto a 6 jogos, com boas atuações tanto em casa quanto fora. No entanto, acredita-se que haverá mais de 1,5 gols na partida, o que pode ser uma aposta segura. O Vélez Sarsfield e o Arsenal de Sarandi se enfrentam na sexta-feira, 30, às 21h30, horário de Brasília, no estádio José Amalfitani, em partida válida pela 22ª rodada da Liga Profissional Argentina. O Arsenal de Sarandi ocupa a última posição na tabela e vem de 2 derrotas consecutivas, enquanto o Vélez Sarsfield não vence há 13 rodadas. O Vélez Sarsfield está entre as piores equipes do campeonato argentino, ocupando a 26ª posição na tabela de classificação, com apenas 18 pontos. Sua campanha conta com 3 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. A única partida em que teve um bom desempenho foi na Copa Argentina, quando goleou o Deportivo Espanhol por 5-1. Alguns dos resultados recentes do Vélez Sarsfield pela Liga Profissional foram bastante equilibrados, como o jogo contra o Racing, no qual perdeu por 2-1. Todos os gols foram marcados no primeiro tempo, que foi o período mais movimentado da partida. Gabriel Walsh abriu o placar para o Racing, mas Julián Fernandes empatou. Gonzalo Piovi, cobrança de pênalti, ampliou para a equipe adversária, que manteve o resultado e conquistou mais 3 pontos. Na partida contra o Tigre no estádio José de la Giovana, o Vélez Sarsfield sofreu outra derrota por 2-1. O gol de abertura foi marcado por Aron Molina aos 62 minutos. 2 minutos depois, Elias Cabreira empatou para o Vélez Sarsfield. A vitória foi garantida com um gol contra de Miguel Brizuela para o Tigre. A campanha do Arsenal de Sarandi é considerada a pior da Liga Profissional Argentina, estando na última posição da tabela de classificação, com apenas 17 pontos conquistados. Em 21 jogos, o Arsenal de Sarandi foi derrotado 14 vezes, venceu apenas 5 e empatou 2 vezes. No confronto contra o Talleres no Estádio Olímpico Chatial Carreiras, o Arsenal de Sarandi foi derrotado por 1-0. Os visitantes tiveram 11 finalizações, com apenas 2 direcionadas ao gol, sem conseguir balançar as redes. Enquanto isso, o Talleres precisou de apenas 16 minutos para marcar,
com um gol de Michael Santos. Por último, em seu jogo contra o Platense no estádio Júlio Humberto Grondona, o Arsenal de Sarandi perdeu por 2-0. O Platense abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo com um gol de Sacha Marsic. No final da segunda etapa, Franco Baldassar ampliou para os visitantes. Com base nesses confrontos, espera-se que haja mais de 1,5 gols na partida, sendo essa uma opção de aposta razoavelmente segura.